E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontinelli aqui na área de novo, né? Estamos aí para mais uma aula de matemática, tá certo? Lembrando que na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de conjuntos, tá bom? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver inclusão, ou seja, subconjuntos. Na realidade, pessoal, inclusão é quando um conjunto ele vai estar contido ou não vai estar contido em outro conjunto, tá certo? Por isso que a gente dá o nome de inclusão. Ou ele vai estar incluso ou não incluso. Ou também vocês podem dizer que ele está contido ou não está contido em outro subconjunto, tá certo? Para que um conjunto seja incluso, ou seja, seja um subconjunto de outro conjunto, é preciso que A, ou se no caso, um conjunto A está contido em um conjunto B, quando cada elemento de A também pertence a B. Primeiro, para que um conjunto esteja contido em outro conjunto, é preciso que todos os elementos do conjunto A eles também terão que pertencer ao conjunto B. Por exemplo, se no conjunto A nós temos os números 0, 2 e 4, esses mesmos elementos, ou seja, esses mesmos números, eles também terão que pertencer ao conjunto B, tá certo? Tá? Então, para que o conjunto A esteja incluso no conjunto B, é preciso que todos os elementos do conjunto A pertençam ao conjunto B. Tá ok? Ou vice-versa. Para que B esteja contido em A, é preciso que todos os elementos de B estejam contidos no conjunto A. Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Logo, para a gente ter a inclusão ela é representada ó, por esse símbolo aqui. Ó. A, um Czão aqui, que parece uma chave, parece um colchete, em parênteses, B. No caso, a gente leu como A está contido em B. Esse é o símbolo da inclusão, tá bom? A está contido em B. Nesse caso, todos os elementos do conjunto A, eles estão contidos no conjunto B. Se porventura fosse ao contrário, tivesse B contido em A. Nesse caso, todos os elementos de B estariam contidos no conjunto A, tá bom? Ou seja, o conjunto que vem primeiro, todos os elementos desse conjunto, eles terão que estar contidos no outro conjunto, que é o conjunto da minha direita. Viu? Ó, direita. Tá bom? Então é isso. Dado isso, para que A esteja contido em B, isso equivale a dizer que para todo x, lembrando, gente, que esse x aqui ele representa um número qualquer. Ou seja, para todo número existente nesse conjunto, ou seja, para todo x, é preciso que x pertença a A, ou seja, para que A esteja contido em B, x, no caso esse número, ou esses números, terão que pertencer ao conjunto A. Isso implica dizer que esse x, ele obrigatoriamente também terá que pertencer ao conjunto B. Porém, nem todos os elementos do conjunto B pertencerão ao conjunto A, mas todos os elementos do conjunto A pertencerão ao conjunto B, tá certo? Dado o exemplo, aqui nesse exemplo eu coloquei um conjunto A, 1, 3 e 5, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse caso, o conjunto A ele vai estar contido, ó, lembrando, ó, esse aqui é o símbolo de estar contido, ele estará contido no conjunto B. Por que eu sei que o conjunto A ele vai estar contido no conjunto B? Porque todos os elementos do conjunto A, que são 1, 3 e 5, eles também pertencem ao conjunto B. Ó. Todos os elementos do conjunto A, eles também terão que pertencer ao conjunto B. Tá? Para que o conjunto A esteja contido no conjunto B, é preciso que aconteça isso. Que todos os elementos de um conjunto, eles também terão que pertencer ao outro conjunto. No caso, para que A esteja contido
em B, o número 1, 3 e 5, eles também terão que pertencer ao meu conjunto B, que é o que a gente observa. O número 1, o número 3 e o número 5 também pertencem ao conjunto B. Logo, eu posso dizer que A está contido em B, tá bom? Ou seja, A está contido em B. Por que A está contido em B? Porque todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B. Observe o seguinte, nem todos os elementos do conjunto B pertencem ao conjunto A, tá certo? E por isso que a gente utiliza, ó, esse símbolo matemático, porque essa proposição, ela só vai, ou seja, só vai. Todos os elementos de A também têm que pertencer a B. Porém, nem todos os elementos do B vão pertencer a A. Por isso que a minha flecha, esse símbolo matemático que é o que implica, ele só vai, tá bom? E representando pelo diagrama de Venn, ó, isso aqui é uma representação pelo diagrama de Venn. Lembrando que o diagrama de Venn é um círculo, tá? Ó. No caso aqui, eu tenho o círculo A e o círculo B. Por que o círculo A está contido dentro do círculo B? Porque todos os elementos do conjunto A também pertencem ao conjunto B. Logo, a gente diz que A ele é um subconjunto. O que é um subconjunto? É um conjunto formado a partir de outro conjunto já existente. Tá? Então, o conjunto A ele é um subconjunto de B, porque todos os elementos de A também pertencem a B. Logo, o conjunto A ele foi formado a partir do conjunto B. Ok? Dando continuidade, pessoal, nós vimos agora há pouco que o símbolo está contido. A negação da inclusão, ou seja, quando a gente diz que algo está contido, a negação é que algo não está contido, ou seja, algo não está incluso. Ele é representado por o símbolo do está contido, cortado. Eu já falei para vocês que quando a gente tem um símbolo cortado dentro da matemática, esse cortar ele representa não, tá bom? Ou seja, o símbolo aqui é de estar contido. Como eu cortei, o que é que significa? Não está contido. Logo, a leitura, lê-se A não está contido em B. Quando é que um conjunto A não está contido em um conjunto B? Quando existe, para que o conjunto A não esteja contido no conjunto B, equivale a dizer que existe pelo menos um x, ou seja, existe pelo menos um número que pertence ao conjunto A, tal que esse mesmo número ele não irá pertencer ao conjunto B. Ou em trocando por miúdos, um número, ou no caso, um elemento vai estar contido no conjunto A, mas não estará contido no conjunto B. Vamos ver um exemplo aqui disso? Dados os conjuntos A, 0, 2 e 4, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5. Temos que o conjunto A não estará contido no conjunto B. Por que eu sei que A não está contido no conjunto B? Porque existe pelo menos um número que pertence a A, mas que não pertence a B, que no caso é o elemento 0. O 0 ele pertence a A, porém, o 0 ele não pertence ao conjunto B. Por isso que A não está contido em B, porque existe um elemento de A que não pertence a B. Neste caso, o conjunto A não é subconjunto. Por que não é subconjunto? Porque o conjunto A ele tem elementos diferentes do conjunto B. Por isso que não é subconjunto. Para que um conjunto seja subconjunto de outro, é preciso que todos os elementos desse conjunto pertençam ao outro. Foi o caso do exemplo anterior, que nós vimos que todos os elementos do conjunto A, que lá no caso do conjunto A, eles também pertenciam ao conjunto B. Nesse caso, a gente diz que ele é subconjunto. Nesse caso, eu não posso dizer que ele é um subconjunto, porque tem um elemento que difere do outro. Então, ele não é subconjunto. Ou seja, eu posso dizer que A não está contido em B. Por quê? Porque o elemento 0 pertence a A e o elemento 0 não pertence a B. Logo, representando pelo diagrama de Venn, eu posso representar ele dessa forma.
eu tenho o conjunto A. Por que os círculos se tocam? Por que os círculos se tocam? Porque eles têm dois elementos em comum, que é o elemento 2 e o elemento 4. Por eles possuírem esses dois elementos em comum, eles têm que se tocarem, tá? Porque o 2, ele vai estar, o 2 e o 4, eles vão estar aqui, ó, nesse espaço, porque é onde acontece a intersecção dos conjuntos. Tá? A intersecção são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos, tá bom? E essa é a representação pelo diagrama de Venn. Espero que vocês tenham entendido. Um exemplo agora, tá, pessoal? O exercício para a gente fixar o conhecimento, como eu falei para vocês, matemática é treino, então a gente vai fazer uma questão agora para vocês entenderem quando é que a gente utiliza o símbolo está contido e não está contido, ok? Dados, no caso, utiliza os símbolos está contido e não está contido, relacionando os conjuntos A, X, tal que X é letra do alfabeto latino, e B, ele é o conjunto A, E, I, O, U, que são as nossas vogais, e C, ele é X, tal que X é consoante do alfabeto latino. Para quem não sabe, gente, o alfabeto latino é o nosso alfabeto, tá? De A a Z. Por isso que eu não vou escrever o conjunto A e nem o conjunto C, porque vocês já sabem qual é o nosso alfabeto, que é de A a Z. No caso, o conjunto A, ele é a letra do alfabeto latino, ou seja, o conjunto A, ele abrange todas as letras do nosso alfabeto. Tá? Eu vou escrever. O conjunto A, quem é o conjunto A? O conjunto A, ele é o nosso alfabeto. Tá? Ele diz que é a letra do alfabeto latino. O alfabeto latino é o nosso alfabeto. Que ele vai de A, B, C, 3 pontinhos, até a letra Z. Esse é o nosso conjunto A, que vai de A a Z, que é o nosso alfabeto completo. O conjunto B, eles são as nossas vogais. A, E, I, O, U. E o conjunto C, X, tal que X, é consoante do alfabeto latino, ou seja, o conjunto C são somente as nossas consoantes. Quais são as nossas consoantes? B, C, D, reticência, até a consoante Z. Tá certo? Então, esse aqui é o conjunto A, esse é o conjunto B e esse é o conjunto C. No caso, ele quer que você relacione os conjuntos com os símbolos está contido e não está contido. Lembrando que para que um conjunto esteja contido em outro, é preciso que todos os elementos do primeiro conjunto também pertençam ao segundo conjunto. No caso aqui, ó, A e B. No caso A e B, A está contido em B, para que todos os elementos do conjunto, para que A esteja contido em B, é preciso que todos os elementos do conjunto A também pertençam ao conjunto B, tá certo? Então, quais são os elementos do conjunto A? A, B, C. Quais são os elementos do conjunto B? A, E. Opa, já aconteceu uma coisa aqui diferente. A gente pode observar que no conjunto B não tem o elemento B, nem o elemento C, porque o conjunto B é só das vogais. E o conjunto A são todas as letras do nosso alfabeto. Logo, a gente diz que A não está contido em B. Por que A não está contido em B? Porque existem alguns elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B. Tá? Então, a gente diz que A não está contido em B. Mas A está contido em C? Será? Será que se todos os elementos do conjunto A também vão estar contidos no conjunto C? Não, porque o conjunto A, a gente observa que ele tem a letra A. O conjunto C ele já começa pela letra B, ou seja, existe pelo menos um elemento que pertence ao conjunto A que não pertence ao conjunto B. Então, a gente diz que A não está contido em B. De novo, por que A não está... no caso é C, né? Não está em C. Por que o conjunto A não está contido em C? Porque a gente vê que existe pelo menos um elemento que pertence a A que não pertence
AB. Existem outras, nesse caso sim, porque são as vogais, ou seja, o conjunto A ele possui as vogais, já o conjunto C não possui vogais, porque ele só é formado pelas consoantes. Então, existe pelo menos um elemento do conjunto A que não pertence ao conjunto C. Letra C. O conjunto B, ele está ou não está contido no conjunto A? Bora lá olhar. Quais são os elementos do conjunto B? A, E, I, O, U. Esses elementos pertencem ao conjunto A? Sim, todos eles pertencem ao conjunto A, porque o conjunto A são todas as letras do nosso alfabeto. Ele vai de A a Z. Então, B está contido em A. Por que B está contido em A? Porque todos os elementos de B estão presentes no conjunto A. Logo, a gente diz que B, nesse caso, ele é um subconjunto. Então, a gente diz que B, ele é um subconjunto de A. Por que B é um subconjunto de A? Porque ele foi formado a partir do conjunto A. Letra D, C e A. O conjunto C está ou não está contido no conjunto A? Bora lá. Quem é o nosso conjunto C? O conjunto C são todas as consoantes do nosso alfabeto. O conjunto A, ele possui todas as consoantes do nosso alfabeto? Sim, porque o conjunto A ele é formado tanto pelas consoantes quanto pelas vogais. Logo, o conjunto C ele estará contido no conjunto A. E C também ele vai ser um subconjunto de A, tá certo? Relembrando, por que C está contido em A? Porque todos os elementos de C também vão pertencer ao conjunto A. Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? E até a próxima. Estudem!